Está começando Comportamento é Fase. Um programa para pais, mães, educadores e todos que acreditam que entender é o primeiro passo para educar. Dr. Marcos, seja bem-vindo à Rádio Paraná Oficial. É uma satisfação recebê-lo em nossa programação. E antes de falar dos microfones abertos para que seja dado voz a todo o seu conhecimento, nós queremos lhe desejar muito sucesso e lhe parabenizar por trazer para o rádio, a Rádio Paraná Oficial, que é considerada pela ONU a rádio mais inclusiva do mundo, por dar vozes a assuntos que nunca tiveram a oportunidade de comunicar e informar através do rádio. Seja bem-vindo, Dr. Marcos. Muito obrigado pelo convite e pela recepção tão carinhosa que estou tendo aqui na Rádio Paraná. É com grande alegria começar esse novo projeto sobre o programa Comportamento é Fases. E quero agradecer a oportunidade de poder estar conversando com você, nosso ouvinte, que está do outro lado. Pai, mãe, avós e cuidadores. Vamos conversar sobre, hoje, birra. O que acontece quando a criança ela passa por situações no qual nós damos nome birra. Se ela está querendo confrontar você ou simplesmente isso é um processo de imaturidade cerebral. Então, novamente, agradeço, Alexandre, pelo carinho e o convite de estar aqui na rádio com vocês. Alexandre, você tem filhos? Tenho 3. Vamos pensar numa situação que você possa ter passado com seus filhos quando eram pequenos, tá? Imagina você numa situação andando pelo mercado no fim do dia e fazendo as compras ali normais e num dado momento você entra ali na parte dos doces, nas gôndolas, onde tem aquelas guloseimas, os produtos saborosos, rico em açúcar, rico em condimentos, e seu filho ou sua filha lhe pede um doce, e você fala, hoje não. Aquele hoje não simplesmente faz com que o mundo da criança caia. Tudo se desfaz, então a criança se joga no chão, começa a gritar, espernear, ficar vermelho, bate o pé, e todo mundo passa e olha para você, e você pergunta o quê? Aonde foi que eu errei? Então, quem nunca passou por isso? Eu tenho filhos, tenho 3 filhos também, tenho filhos maiores e tenho filhos pequenos, e também já passei por isso. Quem nunca passou por isso? Mas eu vou te dizer uma coisa, hoje, isso não é educação, isso é biologia, e existe uma explicação científica para isso. Por isso que hoje, através do nosso programa Birra, eu vou mostrar 3 coisas principalmente. O que realmente acontece no cérebro do seu filho nesse exato momento de birra, quais são, no momento da birra, os 5 erros principais e pontuais que os pais cometem sem perceber. E vamos pontuar esses erros, vamos mostrar e saber também como lidar com essas situações. E o terceiro ponto é uma frase pronta de 4 palavras para ser usada exatamente no auge do caos. Porque, como é o nome do nosso programa, comportamento é fase, entenda antes de reagir. Se você entende que tudo o que acontece com o seu filho existe uma explicação científica e biológica, você se prepara, se antecede e você sabe reagir menos e acolher mais a criança. Sabe aquela cena, como nós estávamos falando, sobre o pai ali no mercado? Você, numa sexta-feira comum, por exemplo, você chega, vamos fazer as compras do final de semana, olha seu filho de 3 anos e você fala, filho, vamos com o pai no mercado? Vamos andar no mercado. E você começa a andar com seu filho no mercado. E em dado momento, o seu filho fala, pai, eu só quero levar essa bolacha para casa, como por exemplo. E você fala, não, hoje não. Então, essa criança começa a gritar, a espernear, a se jogar no chão, e você começa a se perguntar, mas o que eu estou fazendo de errado? Todo mundo que está passando está me julgando. Uma senhora passa do seu lado, te olha com aquele olhar como se ela estivesse te dizendo, no meu tempo não era assim, no meu tempo meu filho não fazia isso para mim. E você sente vergonha, sente seu rosto queimar, você abaixa o rosto, segura no braço da criança e novamente tenta conversar e falar com essa criança, hoje não, filho. E para você, que era para ser uma frase tranquila, já sai num tom mais forte, mais agressivo, que você também nem percebe. E ali temos uma situação de estresse no qual você não sabe como lidar com essa situação. Quero que você saiba de uma coisa, o problema não é o nosso filho, e muito menos o problema é nós, pais e mães. O problema é que nunca uma pessoa te explicou o que realmente acontece no cérebro do nosso filho nesse exato momento. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Dr. Marcos, eu vou sair um pouco aqui do script, né? Mas como jornalista, como radialista, como comunicador,
e já entrevistei diversas pessoas sobre comportamento infantil, né? E hoje muitos comportamentos são rotulados, né? Você falou aqui sobre birra, né? Se aquela atitude, né, aquela forma de agir é para enfrentar o pai, para enfrentar a mãe, mas já rotularam, né, com as letras TOD, né? Aí para algumas coisas é TDAH, para outras coisas é outros nomes, enfim. Hoje, a birra de antigamente, birra no meu tempo, há 50 anos atrás, eu acho que a birra no seu tempo, nós não tínhamos rótulos, né? E hoje os pais, as mães, o senhor como médico deve atender muitas crianças como pediatra, e ali às vezes a mãe está esperando um rótulo, porque hoje virou moda rotular a forma das crianças agirem. O senhor concorda com esses rótulos? O senhor acha plausível rotular situações, formas de agir? Ou o senhor ainda acredita que, antes de chegar no rótulo, tem muita coisa ainda a ser observada? Eu acredito que a rotulação ela é desnecessária, mas quando eu falo que a rotulação ela é desnecessária, é porque existe o diagnóstico e existe a rotulação. Quando nós falamos de diagnóstico, tem uma base científica, tem um estudo comportamental e tem várias variantes que nós estudamos quando nós estamos frente aos pais e fazemos um checklist, estudamos o comportamento da criança, estudamos reações da criança, estudamos interações da criança com o seu meio ambiente, onde ela vive, com seus pais, e chegamos a um diagnóstico. E isso tem base científica. A rotulação pura, sem base científica, ao médico não cabe, porque hoje, infelizmente, os pais, a maioria dos pais, eles buscam uma rotulação que, no fundo, eles tentam tirar deles, às vezes, a responsabilidade que é deles. Então, exemplo, hiperatividade induzida por uso de telas. Não é autismo, não é uma doença rotulada. Então, Parabéns pela colocação. Muitos pais que estão nos ouvindo nesse momento talvez não enxerguem dessa forma, e eu acho que tem que ser abrir os olhos dos pais, dos avós, muitas vezes que cuidam dos seus netos na ausência dos pais, para que eles também entendam dessa forma, né? Sim, porque, por exemplo, o pai, ele às vezes vai ao médico, vou contar situações práticas do meu dia a dia, dizendo, olha, meu filho, ele faz isso, 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 já levei na escola, a escola fez essa cartinha dizendo que ele tem isso. Primeiro, um psicopedagogo, ele não tem, por lei, a obrigação e a capacidade de dar diagnóstico. Ele ajuda complementando o diagnóstico do médico, ajuda produzindo informações e documentos que vão ajudar o médico no diagnóstico. E, por exemplo, uma criança que usa excessivamente telas, ela é uma criança hiperativa. Porque Mas qual que é a associação, doutor? Porque Entre a tela e a forma da criança, porque a tela acende alguma coisa, a tela desperta alguma coisa? Porque assim, quando a criança está usando tela, naquele momento que ela pode perceber que os Reels, eles são vídeos feitos com poucos segundos. Certo. A intenção, na maioria da internet, não é produzir conteúdo, é produzir em você uma dependência daquele produto. Produzir Entendi. uma dependência. Por quê? Quando você faz essa rolagem de informações e essa luz vai entrando através dos olhos do cérebro da criança, o cérebro ele não consegue saber que tipo de informação é aquela. Mas informações rápidas liberam um hormônio que se chama cortisol, que é extremamente agressivo no sentido de estímulo. Só que o cortisol e a dopamina, ele chega no cérebro, se conecta ao cérebro, só que é muito rápido. Bate, conectou a molécula, dá prazer e já se perde. E aí a criança, novamente, para sentir a mesma sensação anterior produzida pela dopamina, ela precisa de mais estímulo. Por isso que, em primeiro momento, ela fica 30 minutos e você fala, filho, me dá o celular. E tá tudo bem, ele vai te dar o celular. Na segunda vez, ele já vai querer ficar 35, depois 40, 1 hora, 2 horas. E isso vai aumentando. Por quê? Porque você está viciando um cérebro. Como qualquer outro químico, como qualquer outra dependência. O que você usou anteriormente já não é suficiente para produzir o mesmo estímulo. Por isso que se aumenta Que vai aumentando o tempo. a necessidade de tempo. E aí, essa luz que entra e o cérebro não consegue captar essa informação porque é uma troca muito rápida, e aí nós vamos ver por que isso acontece. Porque a parte pré-frontal, o córtex, não está totalmente formada, capta essa informação. Para quem está nos ouvindo, o que é córtex. córtex? Então vamos lá. Serve também para a explicação da birra.
Imagina uma casa de 2 pisos, tá? Você está construindo uma casa, então a base da casa é a família. Sim. Uma criança que tem uma boa base familiar, e isso é ciência, não é viés. Uma criança que tem uma boa base familiar, composta pelas pessoas no qual chamamos família, ela já começa com uma estrutura boa. Uma gestação no qual a mulher faz uso adequado do suplemento, das vitaminas, abre mão de algumas coisas e começa a fazer exatamente a preparação para gerar um ser, ali também é uma base. Então, essa base familiar está sendo construída da casa de 2 pisos. As estruturas são as conexões neurais, os neurônios, os fios que passam do primeiro andar para o segundo andar. Só que onde que é o problema? O primeiro andar da casa é uma área do cérebro que nós chamamos de sistema límbico. O sistema límbico é o primeiro andar. Ele é, desde o nascimento, o corpo, o cérebro, ele já se estrutura e forma esse sistema límbico, que é do tamanho de uma amêndoa. Só que ele foi feito como um sistema de alarme. Ele simplesmente reage ao que chega a ele. Então ele não faz aquela parte de suporte que é controlar os impulsos, controlar emoções, planejamento, espera. Não é função da área do sistema límbico lá embaixo do primeiro andar. Simplesmente ele é formado por emoções. Ele tem a raiva, ele tem o medo, ele tem a alegria e reações. Frente a um estímulo, eu luto ou eu corro, ou eu paraliso. Ele só toma essa decisão. Então é um sistema de alarme. Uma vez que você, ao mesmo sentido da birra, porque é o gatilho que acontece isso, voltando ao ponto que você estava falando e nós conversando sobre a tela, você tira da mão da criança, ela não sabe administrar essas emoções, porque é só um alarme. E aí... Tem limite de idade? Tem limite de Ah, idade. tem limite de idade? Tem, existe limite de Chega idade. num momento que aquilo ali não surte tanto efeito. Sim, e tanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria, existe limites de idade para uso de telas. E quando eu falo telas, não necessariamente é só o celular. Videogame, computador, computador, é um filme, televisão, tudo se soma. Na primeira infância, não se deve ter telas. Menores de 2 anos não se deve ter telas. Mas o doutor, como um bom pediatra, né, com todo o conhecimento, nós sabemos que muitas vezes as telas são utilizadas por conveniência. Seja numa mesa de restaurante, para a criança não fazer escândalo, não chorar, não incomodar, para ela ficar quietinha, o pai ou a mãe dá o celular. Numa viagem, tem aquele DVD do encosto de cabeça, que já vem em alguns carros, né? Ligam ali para a criança parar de chorar. Então aquilo ali é tela por conveniência. O que o senhor, qual a dica que o senhor daria? Por exemplo, a criança começou a chorar. Eu não tenho, porque antigamente nós não tínhamos celulares, nós não tínhamos o tablet, nós não tínhamos o DVD de encosto de cabeça no carro. Como era feito antigamente? Exatamente. Então, assim, pode parecer agressiva essa frase, mas como médico eu tenho que dizer para os pais. A primeira coisa é, você não deve fazer o que a criança quer. Você deve fazer o que a criança precisa, o que a criança necessita. Quem deve tomar a decisão, independente da criança gostar ou não, quem deve tomar essa decisão é quem tem o segundo andar da casa já desenvolvido, que é o córtex pré-frontal, que é onde se situa a região onde nós tomamos o controle das situações. Nós sabemos resolver problemas, nós sabemos regular as nossas emoções. Então, você como pai, você não tem que fazer o que a criança quer, você tem que fazer o que deve ser feito. Mas aí vem o problema da birra. Quando Exatamente. você usa aquelas 3 letrinhas, NaOH. Exatamente. Ali vem o problema da birra. Porque a partir, eu acho que, pelos meus filhos, quando eu dizia não, eu acho que já com 1 ano e meio, até 1 ano e meio, eu acho que ainda eles o não ainda, eles não associam como uma forma negativa. Mas eu acho que a partir da hora do 1 ano e meio, eles associam uma forma negativa. Doutora, quando eu fiz a pergunta sobre a tela do carro, para as pessoas não falarem não, né? Lógico, a gente sabe que a birra não é uma exceção. Existe uma explicação, doutor, para isso? Existe. Então, para ficar bem claro, essa construção da casa, que é o cérebro, o primeiro andar ele é feito na infância, rapidamente. Mas a conexão do primeiro andar com o segundo andar da casa, imagina que os fios estão todos descascados, dando curto-circuito, e a área do cérebro da criança responsável pelo planejamento ainda não está em funcionamento. Mas a área de alarme, sim. Então, o momento que você fala não, a criança, ela não sabe administrar aquele não. Ela sabe reacionar, porque o cérebro dela ainda é um cérebro emocional. Você deve já ter visto uma situação, por exemplo, 2 pessoas discutindo algum tema adulto, estão ali dialogando, aquilo gera uma intensidade, fica acalorado, eles aumentam o tom de voz e continuam argumentando, e em certo momento alguém perde o poder de argumentação, porque já não tem mais argumentação. Aí a pessoa parte
para agressividade. Tenta agredir você verbalmente, fisicamente. Por quê? Porque o ser humano, o cérebro, ele funciona assim. Quando você chega no auge de um poder de argumentação e você não tem mais, ou você pode, se você tem a área já desenvolvida e você tem uma capacidade cognitiva adequada, você vai olhar e falar assim, bom, meu amigo, para isso eu já não tenho resposta, você tá certo, não vou discutir com você, e tudo bem. Mas às vezes a pessoa começa a te agredir. Então, o que eu quero usar como simbolismo é que quando a criança ela se joga no chão produzindo um episódio de birra, ela não está confrontando você. Aquilo é o máximo de argumentação que ela pode ter com você, porque o cérebro dela é emocional, Entendi. não racional. Ela não consegue pensar, por que que meu pai não quer me dar a bolacha? Será que porque tem muito açúcar? Será porque é desnecessário? Ela não sabe disso. Ela só sabe que, do jeito que veio o não, aquele cérebro emocional, ele vai reagir. E vai reagir agressivamente. Por quê? Para nós é uma agressão, mas para a criança é o máximo de argumentação. Como que uma criança vai argumentar com um adulto? Não vai conseguir. Então, ela se joga no chão porque aquilo é o máximo de poder de argumentação dela. Por isso que o programa hoje, destinado a falar de birras, é ensinar os pais exatamente a como lidar com essas situações. E outra coisa importante, quando isso acontece, o cérebro da criança ela dispara dois hormônios principais, chamado cortisol e adrenalina. E esses hormônios, eles bloqueiam a área da linguagem e raciocínio. Então imagina, a criança já não tem a área do raciocínio totalmente desenvolvida, que é o córtex pré-frontal, que é o segundo andar. E o pouco de raciocínio que ela tem, nas situações de estresse, é bloqueado, juntamente com a área de linguagem. Se eu tenho a área de raciocínio bloqueada e a área da linguagem bloqueada, como que eu vou mostrar minhas emoções? Se jogando, gritando, esperneando. Por isso, a criança não escolhe gritar em vez de falar. Naquele instante, falar quase não é uma opção disponível para ela, porque está bloqueada essa opção. E aí, o problema é que os pais que estão em um nível cerebral superior, nesse momento, às vezes, eles entram em discussão com a criança. Eles se rebaixam ao nível cerebral da criança e deixam a parte emocional aflorar, sendo que o seu cérebro é racional. Era a pessoa que deveria olhar, analisar a situação, respirar, deixar passar aquele momento de alarme, porque se você tem um fogo e naquele momento joga gasolina, eu vou apagar esse fogo. Você vai e grita com a criança. Eu já falei que não é não. E o cérebro, como é emocional, vai se potencializar. Então as birras, elas naquele instante elas podem se potencializar, os gritos da criança podem se potencializar. E é exatamente isso que nós vamos conversar. Como nós lidarmos com isso. Doutora, é impressionante, né, doutor, esta explicação sobre o funcionamento cerebral infantil. Mas existe algo escrito cientificamente mostrando que tentar controlar a criança por força, castigo, manipulação, neste momento, não é o mais adequado? Existe alguma explicação? Porque muitos pais tentam, tipo, pegar no psicológico, meio que na força bruta, até bater na criança para tentar fazer. Existe realmente essa é a forma mais adequada ou existe alguma outra forma para você agir perante seus filhos? Eu não quero que vocês confiem na minha palavra. Por isso que eu trago dados científicos. Eu, como médico, tenho a obrigação de não expor o que eu acho. Eu tenho a obrigação de expor o que a ciência mostra. Então, a Sociedade Americana de Pediatria, ela trata a birra como parte esperada do desenvolvimento infantil. A birra faz parte do desenvolvimento infantil. Cada vez que a criança produz um episódio de birra, o primeiro andar está tentando se modular com o segundo andar. Está ocorrendo uma autorregulação, porque quando você nasce, o cérebro é como uma folha em branca. Mas a criança birrenta, ela não seria uma criança mimada? Não necessariamente. Porque pode existir uma criança que não é mimada e ser birrenta. Pode ter relação. Pode ter relação. Mas a birra, até 3 anos, é normal. É esperado no desenvolvimento infantil. Até os 6 anos, você pode esperar que a criança tenha. Mas a culminação da birra é de 2 a 3 anos. Passou de 6 anos, opa, o que está acontecendo? E aí nós já começamos a ver essa birra como algo que pode ser patológico, que você já sai da parte do desenvolvimento infantil de costume. E a Academia também Americana de Pediatria, ela diz que a birra é ligada diretamente à imaturidade da parte cerebral que controla a parte emocional. Já no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela também vai no mesmo caminho. Ela diz que castigo físico e humilhação não ensinam autocontrole. Pelo contrário, estão ligados a piores resultados emocionais à frente. Estão ligadas a piores resultados emocionais.
Mas os problemas emocionais, doutor, de antigamente, onde existia palmada, sentada, chinelada, ou não, ou gritar, ou brigar, ou fazer acontecer. Antigamente, eu acho que tinha menos problemas entre pais e mães do que se tem hoje. Mas assim, olha, o que nós temos que levar vários fatores em conta, tá? Por exemplo, antigamente os pais, muitas coisas que eles faziam, não necessariamente era como um castigo, ou era o máximo que eles poderiam dar. Hoje nós temos conhecimento, nós temos informações, nós temos programa como o nosso, Na palma da mão, né? Que é para o mostrar, celular, né? Na palma da mão que... exatamente, para mostrar que não é necessário isso. Por exemplo, quando você, em um episódio de birra, você grita com a criança, vamos supor, primeiro episódio, você gritou, a criança parou a birra. Por que que ela parou? Se assustou. Se assustou. Então, reações, lembra? A parte de baixo da casa, Sim. de medo. Ou seja, o que você está ensinando para o cérebro da criança? Que você resolve seus problemas como? No grito. No grito. E o grito gera medo. E o grito gera medo. O grito bloqueia. E o medo é completamente diferente do respeito. Exatamente. É onde eu quero chegar. E na segunda birra, na terceira, na quarta, aquele mesmo grito, aquele mesmo não, com a mesma intensidade. Perdeu o controle. Vai ter o mesmo efeito? Não, porque Não vai. perdeu o controle. Exatamente. Então, uma cintada que você dá no seu filho, primeira, segunda, terceira vez, vai ser a mesma intensidade. Seu filho crescendo, você vai aumentar a intensidade Sim. para produzir o mesmo efeito. Então, o que você está ensinando para o seu filho? Tá? Nós vamos entender que essa casa também, ela tem janela. A janela é como a criança observa o mundo através do que ela vive dentro de casa. Por isso que eu digo que o mais importante não é o que você fala, é o que você faz. No consultório, quando eu vejo uma criança que não obedece os pais, que grita, que xinga palavrões de jargão, sabe, coisa de baixo calão, Eu já vi isso. a culpa é de quem? Dos pais. Porque ela vê isso aonde? Em casa. Dentro de casa. O cérebro infantil, ele não sabe o que é certo e errado. Isso que nós devemos Não, o entender. cérebro infantil não sabe. Não sabe. Ainda começa a discernir a partir de que idade? Mais ou menos a partir dos 6, 7 anos. Certo. Então, antes disso, o cérebro é como um computador. Ele não sabe discernir o que é certo e errado. Ele sabe discernir o que é de costume para ele ou não. Se de costume para ele é normal se xingarem dentro de casa, se agredirem, falar alto, dormir a hora que quer, comer o que quer, tomar as decisões que quiser, vestir a roupa que quer, Vai ser condicionado aquilo. aquele é um padrão para ele. E não necessariamente o cérebro vê como padrão ruim ou bom, vê como padrão. E existe uma construção de padrão. Entendi. Por isso que também, na infância, a realidade, nós dizemos que depende da percepção e desses padrões que a criança tem. Porque uma realidade para uma criança, que ainda é lúdica, pode ser diferente de uma outra criança. A Organização Mundial da Saúde reforça também nessa mesma direção. A disciplina educativa não punitiva é o que mais tem efeito nos primeiros anos. E entendamos uma coisa: quando a criança está em um processo de birra, ela está querendo te dizer, eu não sei o que eu vou fazer frente a essa situação. Me ensine, você tem essa capacidade. É uma forma de chamar atenção. Ela está querendo te chamar a atenção Certo. e está querendo te dizer, eu não sei como responder a essas situações. Alguém precisa me ensinar a lidar com as situações. Porque adversidades nós vamos encontrar durante a vida toda. A vida não é um mar de rosas, não é morango. Sim. E alguém tem que ensinar a criança. E isso é função de quem? É função dos pais. Por isso que eu digo que comportamento é fase e devemos entender antes de reagir. E sabe, os estudos dizem que mais ou menos com quantos anos que realmente nós vamos conseguir controlar todos os nossos impulsos, emoções, reações? Aproximadamente com 25 anos de idade. Esse número que eu escutei, eu não sabia, mas eu ia chutar de 22 a 25. Porque até aí nós classificamos como adulto jovem. Então, existe ainda uma formação, por mais que seja um homem grande, robusto, forte. Mas você aceita algumas coisas. Você não tem uma definição. Exatamente. Existe uma parte emocional muito forte, a parte racional ainda está em formação. Por isso que sabemos que muitos jovens são extremamente fáceis de ser manipulados, dependendo da bolha que ele existe. Meu filho não fuma. Começou a andar com pessoas que fumam, você acredita que ele trouxe todos os outros, e é só um exemplo, tá? Porque meu filho é bem infantil aí. Então, é mais fácil um adulto jovem de 20 anos entrar em um grupo que todos fumam e mudar a vida de todo mundo, ou é mais fácil ele se tornar o próximo fumante? É mais fácil ele se tornar o próximo fumante. Exatamente, porque ainda a parte emocional tem um valor muito grande. Tipo, a Maria vai com as outras, ou eu tenho que me auto-afirmar para Exatamente. fazer parte daquele grupo. E se você fizer a junção que o cérebro não está totalmente desenvolvido, mas um jovem que está tentando se posicionar dentro de uma bolha, Mas ser visto, você fala em fraqueza emocional ou não?
Podemos dizer que seja uma forma de ver o adulto jovem como uma fraqueza emocional. Mas, assim, essa fraqueza emocional, quando nós usamos esse termo, não necessariamente é porque é um jovem que, mesmo sabendo o que fazer, ele não faz. A fraqueza emocional, nesse ponto, é porque, Você não consegue biologicamente, ir ele não contra. está, você não consegue ir contra, porque é o máximo que você tem. O cérebro, ele está em construção e, às vezes, naquele momento, ele não tem resposta e não sabe tomar a melhor decisão. Então, o cérebro vai olhar e falar: bom, qual que é a melhor decisão? A melhor decisão é a decisão que a maioria está tomando. E aí eu tomo a decisão, o partido, às vezes contra os pais, e fico do lado dos amigos. Perfeito. Por isso que eu quero lhe mostrar hoje os 5 erros principais que todos os pais, ou quase todos os pais, cometem frente a uma crise de birra. O primeiro erro é ao argumentar no auge da crise. Explicar que o que eu quero explicar é que como que você vai mandar um e-mail para uma pessoa se você não tem eletricidade ou você não tem internet? Simplesmente aquela informação não vai chegar. Então, você tentar argumentar com uma criança no auge de uma crise emocional é Não a vai mesma levar a coisa. nada. Não vai levar a nada, porque ela não vai entender. Se dois adultos, às vezes, quando estão discutindo, um casal, qual que é a regra? O ideal é que, frente a uma discussão que se torna acalorada, um dos dois cedam e depois converse, porque chega a um ponto que ninguém ouve mais ninguém. É tipo aquele ditado, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Não houve, se torna uma discussão emotiva. Entra por um ouvido, sai pelo outro e não vai levar a nenhum ponto. Doutor, só para antes de ir para o segundo erro ali, o jovem, sim ou não, ele tem já como criar uma opinião ou não? Ele não tem uma opinião formada em relação àquilo ou não existe ainda esse entendimento de formar opinião? Então, o jovem, como a criança, porque eu falo como a criança, porque é o mesmo cérebro que está em desenvolvimento. O que acontece? Como ele vai interpretar as relações dele frente ao mundo? De acordo com a janela dele vê o mundo. Se dentro, aí nós voltamos no mesmo ponto. Por mais que ele não tenha o desenvolvimento dessa parte superior do cérebro totalmente, no momento de decisão, ele vai tomar a decisão levando em conta o que é rotineiro, o que é comum para ele. Então, é muito importante a função dos pais. Porque às vezes o jovem ele vai sair e vai chegar de menor em um ambiente e os amigos estão tomando bebida alcoólica. E chamam. Mas, se ele, por aquela janela, como ele vê o mundo, os pais ensinaram da forma ideal, da forma correta, e frente a essas situações, como ele reagir, ele vai seguir as orientações, porque é o que existe no cérebro dele. Só que, normalmente, o que acontece? Hoje, nós temos, todo mundo está extremamente ocupado. Então, muitas vezes, o ensino, o cuidar dos filhos, nós deixamos em segundo plano. E se você não está ensinando o seu filho, quem está ensinando no seu lugar? Alguém está. E Sim, ele vai aprender alguma coisa. com certeza. Então, por mais que ele não tenha uma opinião formada, o cérebro dele vai usar de informação aquilo que ele tem como base. E a base é a família. Se a base está bem feita, já temos um bom começo. Se a base, essa construção de base familiar, não, não está adequada, não tem como dar certo. Doutor, segundo erro dentre os 5 que o senhor vai citar. Qual? Ceder para fazer parar. Ah, Quem nunca passou? esse todo mundo já passou. Isso aí não existe. O ceder para fazer parar resolve o problema hoje. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, quero, eu eu quero, eu quero, e E você aí o acaba que vai cedendo. acontecer? Tá bom, vou ceder porque eu quero um momento de paz. Trabalhei o dia todo, tô cansado, Ceder por conveniência. por conveniência. E aí o que você está ensinando para ele? Porque quanto mais ele pedir, mais Exatamente. ele vai receber. Ele vai receber. E no outro É dia, o chorar cada vez mais alto. quem chora mais. Uhum. Então, cria problema maior para amanhã. A criança aprende que gritar mais forte muda a decisão dos pais. Então, se eu gritar mais forte, meu pai vai mudar a decisão. Se eu fazer ele passar vergonha, ele vai mudar a decisão. Porque isso já aconteceu. O cérebro guarda como um padrão e ele vai se repetir. O terceiro erro é reagir com a mesma intensidade. Gritar com quem grita é o que nós falamos, é como jogar gasolina no fogo. Vira uma guerra, né? Vira uma guerra, só piora tudo. Não tente fazer isso, pois nesse momento o cérebro da criança ele só tem uma base emocional e você estará potencializando a birra. O quarto erro é envergonhar ou rotular a criança. A maioria faz isso. É bem complicado, porque aí você, às vezes de forma inconsciente, você pega e fala: para de fazer isso. Você não tá olhando, você não está vendo que todas as pessoas estão te olhando. Você parece um bebê. E aí é outro problema. Existe uma infantilização. Por exemplo, se tem 2 irmãos, um tem 2 anos e outro tem 7. E você dá mais atenção para o de 2 anos, porque é uma criança que necessita mais atenção,
o que vai acontecer? O de 7 anos ele não vai entender que uma criança de 2 anos precisa de mais atenção. E aí há uma infantilização, uma regressão. Às vezes aquela criança que sabia falar já começa a apresentar problemas de fala, já tinha parado de fazer xixi na cama, volta a fazer xixi na cama. Por quê? Porque ela quer chamar a atenção. Então, não devemos rotular, porque às vezes, se ele fez algo e tem um irmão menor e você fala, eu já falei pra você não fazer isso, você tá parecendo um bebê, ele realmente quer parecer um bebê. Porque o bebê está tendo mais atenção do que ele. Na cabeça dele, ele não sabe que o bebê necessita, em termos de equidade, necessita de mais cuidado, mais apoio. Ele só percebe que a partir do momento que o meu irmão nasceu, a coisa tá diferente. O sentimento, ele aguça a partir de que idade? O sentimento de ciúmes, o sentimento de posse, a partir de que idade que esses sentimentos começam a ficar mais aguçados? Desde o nascimento. Desde o A nascimento. área límbica, como nós falamos onde está, as nossas emoções, Sim. desde o nascimento ela já existe. E como ser humano, nós queremos ter nosso espaço. Não basta só cortar Não o basta cordão. só- Não. Tá. Então nunca fazer isso. Uma emoção reprimida, ela não desaparece quando você rotula a criança. Uma emoção reprimida, depois ela volta um pouco mais forte. Quinto erro, e eu acho que é o principal de todos. É ignorar a criança por inteiro. A criança se jogou no chão, não sei o que está acontecendo, não é meu filho, e vai embora. Não devemos fazer isso. A criança se sente rejeitada? Se sente. Ignorar uma criança por inteiro, sem nenhum acolhimento, pode ser entendido pelo sistema nervoso como abandono. Se sente abandonado. Muito bem, doutor. Entendemos que, na maioria dessas situações, os pais não agem por falta de amor, mas porque realmente não sabem lidar com a birra naquele momento. E é exatamente esta pergunta, né, que muitos ouvintes devem estar fazendo agora. Afinal, o que fazer diante do caos? Então eu vou dar essa explicação de forma bem pontual. O que nós devemos fazer antes de acontecer a birra? Devemos entender que a birra ela pode acontecer por fome, por sono e por um estímulo que aconteceu. E às vezes aquela bolacha que você falou não e a criança se jogou no chão é só a ponta do iceberg. Na verdade, o que pode ter acontecido é a criança dormiu pouco, teve muito estímulo e teve fome. Então a birra, ela antes de acontecer, você tem que cuidar desses pontos. Oferecer escolhas dentro do limite. Como é uma criança, ela é emocional, não dê muitas opções de escolha. Entrou numa loja de roupas e a criança olhou várias roupas, você pega 2 camisetas, coloca à frente da criança e fala, filho, você quer a verde ou a amarela? E aí ele acredita que está tomando a decisão, só que a decisão já foi tomada por você quando você escolheu as 2. E avisar transições com antecedência. Filho, daqui 5 minutos vamos embora. Ó, daqui 3 minutos é hora de dormir. Isso se deve fazer antes. E durante, primeiro, quem tem que se regular é o pai. Então, aconteceu a birra, você como adulto, respira, pense o que está acontecendo, analise o ambiente. Depois, mesmo durante a birra, garanta a segurança física da criança. Sem ser irmão, olhe, vê se tem alguma situação que pode se tornar uma urgência ou emergência. E valide o sentimento, não o comportamento. Sem usar palavras mais e mais. Por exemplo, a criança queria bolacha, você simplesmente pode falar, eu sei que você queria muito essa bolacha, não fique bravo. Não é o momento de dar respostas a mais. E depois, quando passar o pico dessas sensações, aí você vai sentir a respiração desacelerar da criança e ela começar a religar essa conexão. E depois da birra, aí sim, conecte-se. O seu filho simplesmente ele quer conectar com você. Então conecte-se com o seu filho antes de corrigir. Nomeie as emoções junto com ele. Olha, hoje você foi melhor do que aquela outra vez. Você está de parabéns. Por mais que eu não te dei aquela bolacha que você queria, mas você entendeu o que o pai estava querendo para você. E reforce o limite com afeto. A resposta continua ainda sendo não. Mas mesmo eu dizendo para você não, eu ainda te amo do mesmo jeito. E juntos vocês devem celebrar essas passagens. Parabéns, hoje você conseguiu ser melhor do que o episódio anterior. Então, de forma geral, é entender o porquê a birra acontece. Entender que biologicamente há uma explicação, a criança está tentando se conectar, a criança está em fase de amadurecimento cerebral e está existindo uma autorregulação no cérebro da criança. E a birra é totalmente comum dentro da idade de 2 e 3 anos. É a idade esperada para se acontecer. Doutor, a participação dos nossos ouvintes foi muito grande. Selecionamos algumas das principais perguntas que chegaram aqui na Rádio Paraná Oficial. Eu gostaria que o senhor, rapidamente, respondesse para a gente. Foram 5 perguntas selecionadas. Primeira pergunta, até que idade é normal ocorrer as crises de birra? O pico de birras é entre 2 e 3 anos e é comum ocorrer até os 6 anos de idade. Devo dar castigo à criança no momento da birra? Segunda pergunta foi essa. Não, a punição, ela envergonha a criança,
ou algo que machuca a criança não traz nada benéfico. As evidências apontam que você buscar a área educativa ou algo mais natural, isso vai trazer mais benefícios. Terceira pergunta. Ele me faz passar vergonha. O que fazer? Respire, saiba que naquele momento você é o adulto, então pense como adulto. Respire, analise a situação, tire seu filho de momento de risco, leve para ele para um lugar mais calmo, não pelo julgamento alheio, mas sim para diminuir os estímulos. Quarta pergunta. Doutora, a pergunta é: birra é igual crise em criança autista? Não. A criança autista, ela tem uma sobrecarga sensorial extremamente aumentada, um estímulo maior. Então, o que chamamos de crise ou meltdown, no autismo, isso é mais potencializado. E nesses casos, precisa de um acompanhamento especializado. Ignorar funciona? Não funciona. Nós vimos que o que funciona é não reforçar excessivamente, com negociação ou com prêmio, mas sempre manter a calma e tomar decisões juntos. Lembrando que daqui a pouco nós teremos aí o programa com a Rosa Vitória apresentando o programa Rosa Flor. Doutora, para finalizarmos, né, estamos chegando ao final do primeiro programa Comportamento é Fase, né? Entenda antes de reagir. Hoje o Dr. Marcos Salles estreou aqui na Rádio Paraná Oficial o seu programa, né, o Comportamento é Fase, que falou sobre o tema birra, né, manipulação ou imaturidade cerebral. Se este conteúdo foi útil para você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, compartilhe, né, com outros pais e cuidadores, né? Depois nós vamos deixar aqui nas nossas redes sociais também os contatos, né? Os arrobas do Dr. Marcos, né? E para você que quer seguir o Dr. Marcos, você ter aí, anote aí no papel uma caneta, Dr. Marcos _pediatra, no Instagram, @dr.marcos_pediatra, ou no YouTube, o canal Comportamento e Fase, tudo junto, e acompanhe também nas redes sociais da Rádio Paraná Oficial. YouTube, TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, Rádio Paraná Oficial. No próximo sábado, né, contamos mais uma vez com o profissionalismo, com o conhecimento e a capacidade de quem fala com propriedade e entende do assunto. Com certeza, sábado que vem, às 14 horas, tem mais um encontro com o programa Comportamento é Fase. Entenda antes de reagir. Muito obrigado pela companhia e um abraço e até o próximo programa. Ela já começa com uma estrutura